hoje estamos aqui com uma satisfação imensa para falar com vocês sobre figuras gráficas. Provavelmente vocês devem estar pensando exatamente o seguinte, né? Poxa, a gente vai ver um monte de PowerPoint, a gente vai ver um monte de aquela coisa, né, mais maçante, etc, etc. A gente já fez isso com vocês em outras oportunidades e a gente tem tentado passar agora o conceito, a teoria de uma forma um pouco diferente para deixar o nosso aprendizado mais leve e depois a gente volta de novo com slides, etc, etc. O tema de hoje vai ser figuras gráficas e a gente vai, claro, abordar as principais figuras, né? Não dá para a gente falar de todas elas de uma forma tão detalhada no intervalo de tempo tão curto como a gente tem aqui hoje. Mas algumas figuras em específico têm um peso mais representativo e acontecem mais vezes ao longo do tempo. É mais comum a gente encontrar elas, né? E essas figuras são de grande valia para os nossos estudos. Elas vão nos apoiar, né, a encontrar um movimento que muitas vezes pode ser, estatisticamente falando, bastante interessante. E por ser algo que o mercado inteiro conhece, quase todos os grafistas, todos aqueles que já estudaram o mínimo sobre análise técnica, isso passa a ganhar mais eficiência no nosso dia a dia se a gente conseguir também ler essas figuras. Ou seja, eu vou estar vendo a mesma coisa que o Danilo está vendo, vou estar vendo a mesma coisa que você aí na sua casa vai estar vendo, e de repente essa figura é uma figura de venda, ou é uma figura de compra, é uma figura de alta confiabilidade, de repente de uma confiabilidade mediana, né? E assim sucessivamente. A gente tem no grupo de figuras vários padrões, desde o padrão de candlestick, né, até a formação de fundo duplo, topo duplo, triângulos, ombro, cabeça, ombro, seja ele invertido, ou ombro, cabeça, ombro normal, mastro, bandeira, flâmula, e por aí vai, né? A gente tem vários padrões composto por um candle, né, composto por mais de um candle, ou ainda composto, por exemplo, por um fundo duplo, um fundo triplo, uma quantidade superior a 3 toques que começa a montar um padrão triangular, né? A gente tem 2 toques embaixo, um em cima, aí o mercado a partir dali já começa a funilar, montar um padrão triangular, e é sobre isso que a gente vai falar hoje com vocês, tá? Tanto eu quanto o Danilo. Ao longo da apresentação, a gente vai trocar aqui, eu vou falar um pouco com vocês, ele vai falar um pouco também, e a gente gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? A gente vai utilizar aqui o gráfico a partir de agora, né? Vou passar aqui para a tela para que vocês possam acompanhar apenas a tela, né? E a gente vai dar início aí exatamente a essa apresentação com vocês, falando sobre essas principais figuras, que são as figuras que a gente interpreta a ser mais interessantes, tá? Vale lembrar que esses padrões, eles servem não só para o mercado à vista, como para o mercado futuro, seja ele dólar, índice, uma commodity em específico, por exemplo, milho, etc. É claro que nos ativos que têm mais volatilidade, nos ativos que têm mais liquidez, né, normalmente a gente vai encontrar com mais frequência esses padrões gráficos, essas figuras gráficas, tá? Já em ativos que têm menos liquidez, é muito mais comum a gente encontrar um único padrão, retângulo, porque não tem muita liquidez, não há muito interesse dos grandes players com relação àquele ativo. Então, se vocês forem procurar lá num MI com padrão gráfico, isso é um pouco representativo, seja na formação de candlestick, etc. Por quê? Porque ele só vai se mexer quando tem um fato relevante. Uma small cap, aquela small cap baratinha, que custa lá centavos, R$1, R$2, tem pouco volume, às vezes tem 100, 200, 500 negócios por dia, muitas vezes não chega a R$1 milhão de volume no dia, que é um volume baixo para o mercado financeiro, né? Qualquer padrão que você encontre lá, seja ele um candle, um martelo, um engolfo, se não tiver entrada de volume propriamente dito, e esse volume só vai surgir quando tiver um fato relevante, aquilo acaba ficando menos representativo. Então, nessa parte mais introdutória, eu devo ressaltar que esses padrões precisam, né, ser observados em ativos que possuem maior liquidez e maior volatilidade.
Tá? Então a gente vai pegar exemplos diversos para passar para vocês esses padrões e como tentar identificar eles. Eu vou começar falando sobre um padrão de consolidação. E esse padrão de consolidação, não necessariamente ele é retangular. Tá? Como a gente falou logo no início, a gente tem vários padrões, sejam eles no formato triangular, no formato retangular, uma barra, um único candle, mais de um candle e assim sucessivamente. Aqui eu vou utilizar o gráfico diário de lojas Renner, tá? Usando apenas duas médias móveis, que são exponenciais. A gente poderia até tirar as médias, poderia não, vou fazer isso. Eu vou tirar as médias aqui para a gente olhar só preço, tá? E observar com mais facilidade aqui essa característica. Provavelmente no impacto visual que vocês têm aí olhando esse gráfico, vocês já devem estar pensando o que eu estou pensando e o que a grande maioria pensa, né? Poxa, isso aí está parecendo um triângulo, né? Parecendo um triângulo, né? E como é que se constrói um triângulo? Como que o mercado forma um triângulo? Ele, por sua vez, é uma característica de consolidação, né? Tem característica de consolidação. Fundo mais alto que o fundo anterior e topos de mesmo nível. Como é que eu vou denominar que esse é um triângulo ascendente ou descendente? Os topos são no mesmo nível, né? Vale lembrar que aqui a gente usa muito do bom senso e a gente procura encontrar o maior número de toques, mesmo que às vezes a gente precise deixar uma vela, né, que possui uma sombra maior de fora dessa linha. Então aqui vocês podem observar que tem uma sombra para cima, porque o maior número de toques foi um pouquinho para baixo. A gente pode adaptar ainda melhor essa linha, tá? Aqui. Então, eu consigo estipular que esse é um triângulo ascendente justamente pela evolução que eu tenho em relação aos fundos. O fundo é mais alto que o fundo anterior e pelo número de toques que eu tenho dentro deste triângulo, tá certo? Observem quantos toques eu tenho aqui. O mercado desce, volta a subir, depois desce e forma um fundo. Aí ele sobe, desce e forma um topo. Sobe de novo, testa aquele topo que por sua vez já é triplo. Observem, um toque aqui, um segundo toque aqui e um terceiro toque aqui. Então já tenho 3 toques na parte superior. A partir de agora, se eu tiver um segundo toque na parte inferior, que é exatamente um fundo mais alto que o fundo anterior aqui, já consigo unir uma linha de tendência, eu já posso chamar isso aqui de um formato triangular. Porém, ele ganha o nome de triângulo ascendente justamente pelo fato de ter topos de mesmo nível, mas aqui do lado direito, onde eu estou colocando o meu mouse, vou colocar agora as setas apontando para cima em vermelho, tá certo? Os fundos que são ascendentes, né? Normalmente, dentro dessa condição, o volume ele vai diminuindo. Por quê? O mercado ele tenta cair e ele já não cai com tanta ênfase. Logo depois disso, ele volta a subir. Aí ele tenta romper o triângulo e não consegue. Mais uma vez, ele volta a cair. Quando ele cai, o volume está ainda mais fraco. Olha só, cada vez mais fraco, né? Descendente. Então, a probabilidade de romper o fundo anterior também vai ficando menor. Você concorda? Se tem menos dinheiro envolvido? Logo, o preço volta de novo para testar a resistência. Aí ele começa a querer romper essa resistência e aqui o nosso ponto ideal de compra. Logo na sequência o preço faz um pullback e assume o que nós chamamos de tendência. Então essa é a primeira figura que a gente vai estudar hoje, que é o triângulo ascendente. Isso acontece com bastante frequência também no intraday, tá? E sendo num tempo gráfico que você opere, ele vai ter, claro, o seu peso. Vale lembrar que num gráfico de 1 minuto isso é mais descartável, né? Mas num gráfico de 15, 60 minutos isso passa a ganhar muito mais peso. Então, a partir desse número de toques que eu mostrei para vocês aqui, que totalizou 5 toques, eu já consigo chamar isso aqui de um formato triangular. No mínimo 2 toques na parte inferior, 3 toques na parte superior, o rompimento dessa linha horizontal é o nosso start de compra. O stop ele fica sempre no percentual do seu gerenciamento de risco ou no fundo anterior. E logo na sequência o preço assume uma tendência nítida de alta. Tá? O segundo padrão que eu vou mostrar para vocês, a gente vai revezando aqui depois, eu e o Danilo vamos falar de padrões diferentes aqui, é exatamente o padrão de fundo duplo.
ou triplo, como queiram chamar, né? Dependendo da situação de mercado, a gente pode encontrar todos esses padrões. Observem como o mercado vem trabalhando nessa situação de MRV no gráfico diário, topos e fundos descendentes. Para esse padrão, tá, eu uso um conceito, depois de 11 anos, de permitir o rompimento falso. Então, olha só, aqui, deixa eu mudar aqui para ficar mais visível para vocês. Assim, aí vai ficar mais interessante. Legal. Assim vocês conseguem ver os candles, né? Aqui o mercado forma um fundo, e eu vou circular esse fundo agora em azul, e quando o preço vem testar esse fundo, ele não consegue se manter abaixo desse fundo anterior. Então a característica de fundo duplo, ela se dá exatamente pela falta de força do preço ter um fechamento no tempo gráfico que você está analisando abaixo do fundo anterior. Com base nisso, eu já consigo, após um próximo candle com máxima e mínima maior nessa região de fundo, no tempo que for, tá? 15, 60, diário, semanal, não tem problema. Apostar que isso aqui vai ser um fundo duplo. Olha como o mercado respeita depois essa região, ele acaba formando um fundo triplo, quádruplo, enfim, mas ele não mais rompe essa região. E é impressionante como que aqui acaba sendo uma oportunidade de colocar o stop abaixo desse nível e uma oportunidade de compra. Esses padrões são padrões fortes, tá, pessoal? Fundo duplo, topo duplo, fundo triplo, topo triplo. E é assim que a gente vai conseguir denominar que aqui a gente tem um suporte forte. E quando no futuro o preço vir testar essa região, se é que ele vai vir testar novamente, em algum momento vir um momento de dificuldade para esse papel, vir uma situação de queda mais acentuada para o papel, provavelmente esse vai ser um suporte que muitos vão se lembrar. Por quê? Porque lá formou um fundo duplo, que depois foi testado, virou triplo, quádruplo, e isso acaba formando um suporte forte. Tá? Então é assim que a gente consegue estipular suporte e resistência também. Observem aqui, um pouco mais para frente, como o mercado se comporta quando ele forma também, mesmo que no movimento mais neutro, né, um topo duplo, e o preço começa a respeitar essa região por bastante tempo. Né, mesmo padrão. Estamos numa forte tendência de alta, desde quando registramos o fundo duplo. Topos e fundos ascendentes foram formados, e quando o preço não consegue romper o topo anterior, que forma esse topo duplo, olha o que o mercado faz. Isso aqui é um gráfico diário, tá? Ele forma esse topo duplo entre novembro e começo de dezembro. Ele só vai romper isso aqui no final de janeiro, tá? Então são padrões que não só no diário, mas também no intraday, que a gente deve se atentar com mais ênfase nesses níveis, né? Mexe vira, vocês acabam ouvindo eu, ou Danilo, ou qualquer outro colega de classe aqui, né, que vocês estejam acompanhando. Por exemplo, até o Alisson, né, que trabalha com os números, os pontos de suporte e resistência dele, né? Enfim, a gente tentando abrir o que nós chamamos de uma operação de risco, né? Quando todo mundo, muitas vezes, está olhando apenas para o rompimento de um determinado ponto, né, há espaço para trabalhar isso aqui como uma resistência. E é por isso que surge o topo duplo e o fundo duplo, o topo triplo e o fundo triplo. Porque grande parte dos players vão apostar nessa região como uma região de resistência. E aí acaba que isso fortalece aquele topo anterior, entra fluxo vendedor aqui, entra uma intensidade vendedora maior nessa região e forma esse padrão de topo duplo também. Né? E o que é muito comum a gente encontrar também, né? Aqui já está na tela, o padrão retangular, né? Que é exatamente esse, onde a gente toca num ponto várias vezes, como suporte, toca num ponto como resistência várias vezes, e mais uma vez, a gente deve sempre usar o bom senso. Tá? Aqui a gente tem duas formas de traçar essa resistência, seja um pouco mais embaixo, pegando o maior número de toques, ou um pouco mais em cima, unindo as duas sombras. É uma questão de perfil, nenhuma das duas estão
não dá para falar que está certo ou errado, né? Mas eu sempre vou olhar para o maior número de toques, entendendo que aquela linha superior lá é ruído de mercado. Essa linha intermediária, onde está aqui os tiques em verde, é a principal resistência. Então, é a maneira que eu olho. Eu sempre vou olhar dessa forma, tá? Unindo o maior número de toques. Esse é o padrão que mais me incomoda no mercado. Não sei o que o Danilo vai falar posteriormente com vocês, tá? Mas é o padrão que mais me incomoda. Por quê? Não dá para definir a quantidade de toques que vai ter dentro de uma consolidação. Num triângulo, seja ele descendente ou ascendente, é muito comum a gente ter de 4 a 6 toques, mas dificilmente ele fica muito mais tempo do que 6 toques nas extremidades. É claro que se a amplitude do mercado estiver muito grande, ele tem que cair 10% para chegar na parte inferior do triângulo, subir 8% para chegar na parte superior, descer 5, 6% para chegar na parte inferior, e aí, quem sabe, de novo, mais 2, 3% para chegar na parte superior. Porque é um padrão, né, seja ele ascendente ou descendente, que vai afunilando. Então, se a amplitude do mercado está muito grande, às vezes ele demora muito tempo também para sair desse formato triangular, concorda? Até ele ter esse número de toques e vir aqui para o funil na frente e aí, de fato, ele romper, né? No padrão retangular, a gente não consegue nem estipular isso, tá certo? Porque é quando o mercado fica realmente sem direção, sem tendência, né? O triângulo, queira ou não queira, ele te dá um viés. O triângulo inicial ali que eu mostrei para vocês, ele é um triângulo ascendente, composto por uma LTA e uma linha horizontal. O retângulo não, são duas linhas de suporte e resistência. E é isso que faz com que a gente tenha por um longo período em definição. Então, eu não tenho uma regra específica para encontrar o fator tempo, o número de toques, para ver o rompimento do retângulo. Mas eu tenho dois números que são números importantes, que é o número da resistência e o número do suporte. Eu só vou acreditar em tendência quando houver fechamento de uma barra abaixo ou acima desse retângulo. Normalmente, se a gente comparar o retângulo com o triângulo, o gerenciamento de risco do retângulo ele é mais estreito, porque o nosso stop ele é mais caro, né? Normalmente o nosso stop fica aqui em cima, nesse caso que rompeu para baixo, então vou colocar aqui um STO, tá? Que significa stop, diferentemente do triângulo, que você vai sempre usar o último fundo ou o último topo. E como o triângulo ele vai afunilando, como a gente viu no exemplo anterior, você sempre vai ter um gerenciamento de risco melhor do que o padrão retangular, tá? Mas é um padrão muito comum, que é o padrão de consolidação. Eu arrisco dizer até que a gente encontra isso aqui na maior parte do tempo, que são as condições difíceis que o mercado tem. Tendência propriamente dito, pode ver aqui em MRV, tudo bem, estamos falando de MRV, mas longo período consolidado, rompendo de uma forma cheia de ruído, né, sem pegar tendência, e você pega julho, agosto aqui em tendência, aí forma o padrão de fundo duplo que eu mostrei, mas fica setembro inteirinho ali brigando entre sobe um pouco, cai um pouco, quase que estopa todo mundo, para aí sim, em outubro, ter um movimento de tendência. Então, grande parte do tempo fica descartado em consolidação, né? Exceto em situações mais agudas do mercado. Vindo para o gráfico do Ibovespa, aqui, vamos lá, mostrar mais um padrãozinho de consolidação com vocês, tá? E que vai virando também um padrão triangular ao longo do tempo. Observem, o mercado forma um topo, depois disso vem para um movimento de correção e demonstra para a gente aqui que aqui tem uma resistência significativa. Isso aqui é agosto, setembro, outubro, novembro de 2015, tá? Olha quanto tempo a gente ficou consolidado aqui, tá, pessoal? Fundo, quando voltou a testar fundo, não rompeu mais. Aqui a gente tinha um topo, veio testar esse topo aqui, rompeu aqui na frente. Opa, vamos subir. Mas logo lá na frente já não rompeu mais. Olha quantos meses a gente ficou aqui com dificuldade. Foi um período bem difícil de se operar no swing trade, tá? Agosto, setembro, outubro, novembro do ano passado, tá? De 2015. Foi um período, acho que ficou bem marcado aí para todo mundo, né? Logo depois disso veio esse movimento mais forte de queda. Então, como eu falei anteriormente,
No caso do triângulo, fica mais fácil você estipular quando é que ele vai romper. Imaginar fator tempo também, sabe? Já no retângulo, não. Talvez isso aqui demore meses e meses, né? Sem ter o rompimento. Então, não há uma regra de número de toques, como no caso do triângulo, que normalmente tem aí 4, 5 toques. E aí, a partir dessa quantidade de toques, a qualquer momento que ele se aproxime da extremidade, ele tem grande probabilidade de rompimento, tá? Bom, falei com vocês aqui sobre o triângulo ascendente, falei sobre fundo duplo, fundo triplo, topo duplo, topo triplo, são padrões comuns aí que o mercado tem, tá? E falamos também do retângulo, tá? O retângulo é o mais comum, como eu já reforcei isso aí. O padrão de topo duplo, fundo duplo, etc., é muito importante observar, tá, pessoal, a condição de volume nas extremidades. Normalmente, quando o mercado encontra um suporte importante, ele vem em queda até chegar ali e ali imediatamente esgota o volume vendedor e normalmente tem um candle de contra-ataque, há uma resposta logo na sequência com uma boa entrada de volume comprador. Esse é o sinal a ser utilizado. O sinal vem após esse toque no suporte ou na resistência, observando um candle de contra-ataque a essa condição. A gente precisa esperar esse candle surgir para abrir uma operação? Depende do setup que você utiliza. Talvez você já inicie a operação antes mesmo de ter essa formação gráfica. Tá? Com certeza vocês devem estar pensando o seguinte, será que o Kim e o Danilo hoje vai falar sobre padrão de candlestick? Na verdade, a gente pensou até em fazer uma apresentação específica sobre padrão de candlestick. Então, que são muitos, né? São muitos os padrões, tá? A gente vai falar muito mais sobre as figuras gráficas compostas por topos e fundos do que padrão de candlestick isolado, que são vários aí, tá? Eu vou passar para o Danilo agora, tá? Falei com vocês sobre 3 padrões aí que acontecem com bastante frequência. O que eu mais descarto é o retângulo, o que eu mais gosto é o triângulo, tá? O triângulo ascendente ou descendente. Eu já falei com vocês aqui sobre o triângulo ascendente, né? O Danilo tem um exemplo clássico, que inclusive virou uma matéria e que foi para o Infomoney, em ELPL4, ELPL4, e depois disso vai falar também com a gente sobre rumo, mostrando mais alguns exemplos para vocês. Então, eu vou pedir para o Rafa passar aqui a tela, o comando para o Danilo, e na sequência a gente volta a se falar já já aí, tá? Danilo, já mandei para você. Aqui eu tô vendo, Danilo, tua tela agora. Pessoal, som, tá saindo som aí? Não. Tá saindo sim. Muito boa noite a todos vocês. É um prazer enorme aí estar mais um webinar aqui com o Rafa, com o Kim e principalmente com vocês, né? Vocês são os principais responsáveis pelo nosso trabalho aqui. Vou só tomar um pouquinho do tempo só para não quebrar tanto o gelo que o Kim começou a falar. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês essa noite, quinta-feira. Bom, pessoal, acho que o Rafa falou muito bem quando ele introduziu aí o nosso webinar. O Kim falou muito bem também sobre como o mercado tende a se trabalhar. Bom, pessoal, antes de mais nada, tá? Para quem me conhece, para quem já acompanha o meu trabalho, sabe um pouquinho do meu perfil. Vou falar para vocês sobre figuras gráficas, vou falar para vocês sobre os movimentos do mercado. Separei aqui algumas figuras como ombro, cabeça, ombro, triângulo ascendente, tem mastro e bandeira. O Kim já falou também sobre triângulos, fundos e topos duplos e retângulos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da maneira que eu olho o mercado. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, o que eu acho mais importante? Muito, mais uma vez, muito, a última vez, mas muito cuidado mesmo com tudo que vocês irão interpretar no mercado.
principalmente sobre figuras gráficas, tá? Poxa, Danilo, pessoal, para quem me conhece, tá? Para quem me conhece, já sabe do meu perfil. Eu falo o nome de figuras gráficas, mas eu não sou adepto a utilizar as figuras gráficas, tá bom? Danilo, mas o que você está querendo dizer? Poxa, meu, a gente está aqui numa palestra, um webinar, numa quinta-feira à noite, e você fala que não é muito adepto aí às figuras gráficas. Galera, é o seguinte, tá? Eu sou uma pessoa que tem uma paixão muito grande pelo mercado financeiro. Eu só vou dar uma pequena introdução. Muito cuidado, tá? Eu acho que o mais importante de tudo isso é ter cuidado na hora de utilizar figuras gráficas. Por que eu falo isso? Pessoal, desculpa, tá? Para mim, figura gráfica foi inventado esses nomes para poder falar sobre a teoria de Dow. Ponto. Tá? Eu acho que o mercado financeiro, o principal ponto é a gente saber fazer a leitura do preço, se deslocar em um determinado período de tempo. Tá? É saber utilizar alguns indicadores estatísticos que vão complementar aí o nosso estudo. Então, para isso, tá, pessoal? Para isso, é o que eu mais acho importante. Posteriormente a isso, eu não gosto de figuras gráficas. Nossa, Danilo, você está falando uma palestra e não gosta de figuras gráficas? Eu não gosto no sentido figurativo. Por quê? Porque às vezes as pessoas... Rafa, me permita aí, antes de eu começar a falar sobre figuras gráficas, tá? Eu acho muito importante dar essa pequena introdução. Eu gosto de ler mercado, eu gosto de preço, eu falo o nome de figuras gráficas, eu vou explicar para vocês sobre figuras gráficas, tá? É só um pouco de cuidado que eu vou tomar para passar essas informações para vocês, o porquê. Porque é o seguinte, tá? Muitas pessoas acabam tendo um direcionamento assim, ó. Eu vou olhar para o mercado financeiro assim. Não, eu estou vendo um triângulo. Opa, agora eu estou vendo um retângulo. Opa, agora eu estou vendo um ombro cabeção. Opa, agora eu estou vendo... Olha que palavra bonita, galera. Uma cup and handle. Eu estou vendo agora um ombro cabeça ombro invertido. Opa, eu estou vendo agora os preços. Galera, o mercado não é assim, tá? O que é mais importante? Se vocês querem utilizar figuras gráficas, se vocês querem utilizar as figuras gráficas, o mais importante é o quê? Você interpretar a mensagem que aquela figura gráfica está por trás. Qual é a mensagem que aquela figura gráfica está passando para você, para o Aliakin, para mim e para todos os outros que utilizam essas informações. O Kim deu exemplos para vocês que ele começou, ó, os investidores aqui, poderia ser um ponto de venda, olha que como às vezes passando um ponto de suporte. Se você entender a mensagem que uma figura gráfica te passa, beleza, utiliza a figura gráfica. Agora, se vocês não souberem o que o mercado financeiro está passando como mensagem, galera, desculpa. Vocês serão as pessoas que vão olhar. É um triângulo. Ah, ombro, cabeça, ombro. Ah, agora tem um mastro e bandeira. Ah, agora tem um ombro, cabeça, ombro. Ah, agora é um pivô de alta. Ah, pessoal, o mercado financeiro não foi feito para você pegar um papel e escrever, para você pegar aqui um papel, tá? Deixa eu até abrir aqui só para mostrar para vocês. Para você pegar e eu fazer isso aqui, ó, tá? Olha, a partir de agora, acho que dá para ver. A partir de agora, o mercado tá aqui, tá? Subiu, caiu. Quando ele me formar topos dos mesmos níveis, tocou 5 vezes, está aqui no mesmo nível, e depois ele romper, pode comprar, é um triângulo ascendente. Se você, olha, eu rabisquei tudo errado. Mas se você fizer esse movimento aqui e tiver isso como prioridade na sua vida, galera, esqueça. Esqueça. O que você tem que saber é o movimento em que o mercado está fazendo. Um outro ponto. Ah, ele vai me formar aqui um ombro, uma cabeça e aqui um ombro. Olha a neckline. Linha de pescoço, olha que bonito. Se ele perder essa região aqui, Danilo, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o ombro, cabeça, ombro invertido e você vai pegar aqui a projeção deste movimento, pega aqui o tamanho do pescoço, projeta a partir do rompimento do pescoço e tá lá. Ele vai ter o alvo lá para baixo de bolinha. Galera, desculpa, tá? Se vocês fixarem o conteúdo de vocês com regra,
Tá, não. Montou um ombro, cabeça, ombro, mas agora eu não sei se o ombro, cabeça, ombro ou são dois ombros. Galera, antes de mais nada, tenta entender a mensagem que a figura te passa. Tenta entender os padrões gráficos estabelecidos dentro de um mercado, tá? Eu sou muito chato para essas coisas, eu não estou falando com vocês, mas principalmente quem fica na sala que acompanha comigo, tá? Não é para se prender em figuras gráficas. Tá bom, Danilo, falou, dá o exemplo, beleza. Vamos lá. Então, pessoal, atenção, tentem entender a mensagem que a figura gráfica... antes de eu vir para o gráfico, o que eu acho muito importante, tá? O que eu acho muito importante, tá bom? Tá aqui, ó, já vou até colocar na minha tela e vou tirar minha cara feia daqui para vocês. Espera lá. É aqui, né? Tá bom. Pessoal, o que eu mais acho importante de todo o trabalho que o LA que nós estamos fazendo, tá bom? Venham aqui no canal da Nelógica, no YouTube. Beleza? Playlist. Venham aqui, palestras online. Se vocês tiverem dúvidas, tentem ver o que eu e o Aliak falamos para vocês. Tudo que nós falamos. Teoria de Dow, médias móveis, suportes e resistências, bandas de Bollinger, é tudo um complemento do outro, tá? Não é a figura gráfica que vai fazer você a ter um sucesso. É coincidência? É, mas não é a figura gráfica que vai te dar aí, eu tô rico na bolsa. Não é isso não, tá? A mensagem, vou começar a falar para vocês sobre triângulo ascendente. O que é o danado de um triângulo ascendente? Um triângulo ascendente nada mais é do que, tá? Um triângulo ascendente nada mais é... O que já falou? Vou falar da minha leitura, tá, pessoal? O triângulo ascendente nada mais é do que você ter uma movimentação entre fundos ascendentes e topos nos mesmos níveis, correto? Eu toquei, vamos lá. É só pensar em rompimento? Beleza, é rompimento. É um padrão de alta, o mercado vai para cima. Pessoal, o que é importante vocês entenderem é o quê? Onde o preço trabalha, quais são os movimentos em que o mercado faz. Nota que quando uma ação sobe, ela cai sempre menos do que ela vai caindo anteriormente. A pressão compradora, a demanda dos investidores pelaquela ação está superando a oferta. Então, a quantidade de ações disponíveis no mercado continuam as mesmas, porém, eu tenho mais pessoas querendo comprar aquele papel. Exemplo gráfico, Rumo Logística, tá? Deixa eu até tirar aqui as minhas médias também para ficar um pouco mais claro. Pessoal, teoria de Dow. A teoria de Dow. O que este gráfico está apontando para cima, pessoal? Está apontando topos e fundos direcionais, mantém um padrão da tendência. Temos aí pontos em que o mercado trabalha, em que o direcionamento ele é para cima. Eu não preciso de figuras gráficas, eu não preciso de médias móveis para mencionar para vocês que aqui é uma tendência de alta. Tá? O que é uma tendência? Olha o lado inferior do lado esquerdo e olha o canto superior ao lado direito. Vocês concordam que o preço saiu da região de 1,40 e veio tocar aqui no 7,22? Região, enfim, do 1,50 para os R$7, tá? Este movimento aqui, ó, este movimento aqui é de alta, tá? Qual que é o significado? Tá? Qual que é o significado? Liguem os topos, perdão, liguem os fundos. Olha que engraçado. Marque aqui os seus topos. O que aconteceu na região do 5,05? É uma região em que eu tenho resistências, tá certo? Eu tenho resistência aqui onde? Um topo, 2 toques, 3 toques. Olha os fundos, 1, 2, 3, 4. Então, notem que eu tenho fundos ascendentes e topos dos mesmos níveis. Tá? O que o mercado me faz? Ele me rompe essa resistência e vai embora. Eu posso pegar uma projeção de fibra, pegar essa base desse triângulo e projetar? Posso. Está aqui. Onde o mercado foi? Foi buscar aqui uma região de Fibonacci, de uma projeção de Fibo. Então, pessoal, a leitura da figura é o quê? É um triângulo ascendente. Eu tenho fundos ascendentes. Eu tenho topos dos mesmos níveis. É compra, então vamos pensar porque é um triângulo simétrico. Não, pessoal. Tentem interpretar a movimentação gráfica que o mercado está fazendo. O Kim falou, isso aqui foi reportagem que foi para a Infomoney, galera.
Isso foi uma reportagem que foi na Infomoney. Recomendamos a compra 5,05 do papel. Ele estava sendo a 4,80, 4,85, 5,05 era a compra. Alvo da operação 6,40. Opa, 6,40. Olha o tanto em que a ação chegou a subir. A nossa projeção era de 30% para cima e foi. Agora, será que foi por causa de um triângulo que o mercado subiu? Não. Ele me demonstrou que a tendência foi revertida, em que os fundos, fundo é ascendente, os fundos são ascendentes, perdão, e ele rompeu a resistência, então o mercado vai para cima. Mas a leitura gráfica é o quê? Que quantas pessoas estão vendendo, quantas pessoas estão se desfazendo do papel, ele acaba caindo, mas sempre cai menos do que o anterior. Olha a força compradora. Tentem lembrar da teoria de Dow, topos e fundos mantêm o padrão da tendência. A tendência dura até ser substituída por outra. Então, olha o que o mercado faz, ele me rompe, então o triângulo sobe. Vamos pegar alguns outros exemplos aqui em que o mercado me fez. Vamos lá. Exemplo recente, galera. Olha aqui. Isso aqui é um call de venda desde segunda-feira. Isso aqui é um call de venda desde segunda-feira. ELPL4. O que nós trabalhamos aqui, Danilo? Nós trabalhamos um movimento. Cai. Tá? Eu sempre gosto de colocar as resistências em vermelho e os suportes em azuis. O que eu tenho aqui, Danilo? Eu tenho topo descendente. Danilo, eu não tenho fundos descendentes? Perdão, eu tenho topos descendentes e fundos nos mesmos níveis? Tenho. É um triângulo descendente? É. Mas será que é a figura que eu vou interpretar? Não, não é a figura que eu vou interpretar, galera. Eu tenho que interpretar a mensagem que o mercado está me passando. Olha o tamanho do movimento de alta. O mercado caiu, mas toda vez que ele sobe, ele está subindo menos do que o anterior. Perceba que ele não está com tanta força para subir. Ele sobe, mas ele sobe menos do que o anterior. Ele sobe, mas sobe menos que o anterior. Ele sobe, menos que o anterior. Toda vez que ele cai, ele está ficando no mesmo ponto. Aí a gente entra naqueles critérios de suportes e resistências, o princípio da bipolaridade. Olha um suporte, olha quantas pessoas se posicionaram na compra aqui, na compra aqui, na compra aqui. O mercado perdeu, ele me perde essa região de suporte, abre uma expectativa de uma movimentação de baixa. O que eu vou pegar, Danilo? Pega a projeção da base, está aqui. Olha lá, o mercado vai cair. Será que é por causa do triângulo descendente? Não. Tenta entender a leitura gráfica que o mercado está passando. Tenta entender os movimentos. Tá? Tenta entender os movimentos em que o mercado está se posicionando. Então, um triângulo descendente aqui, isso aqui foi dado call, galera. Estamos vendidos no papel. Isso aqui é uma operação de venda que nós recomendamos. 11,42 foi dada a venda do papel. Por causa do triângulo? Não, porque as forças aqui predominantes são vendedoras. Tá? Então, é isso que a gente queria falar. Olha aqui, Elet 6. Elet 6. Deixa eu voltar um pouco. Olha aqui. O que é um ombro, cabeça, ombro? Tá? Ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão de tendência. Galera, muitas e muitas pessoas utilizam a leitura de figuras gráficas equivocada. Ombro, cabeça, ombro, seja ele normal ou invertido, é um padrão de reversão. Reversão do quê, Danilo? Reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, ou uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Olha aqui os movimentos. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Corrige. Galera, é óbvio que isso é um... Som. Voltou? Tá com som. Obrigado, Kim. Então é óbvio em que o mercado, a pessoa vai falar assim, Danilo, nossa, olha que eu descobri a América. Olha que bonito, um ombro, uma cabeça, um ombro, uma cabeça e um ombro. Olha aqui a neckline. Olha aqui. Eu tenho um ombro, cabeça, ombro aqui. É uma reversão de tendência. Não está errada a leitura da figura. Eu estou revertendo o quê? Um movimento de alta. Então, um movimento de alta, eu vou reverter um ombro, cabeça, ombro. Galera, ombro, cabeça, ombro, figuras gráficas, elas nada mais são do que a velha, clara e
clássica teoria de Dow. Quem tiver interesse, eu até convido se inscreverem no canal da Nelógica do YouTube e irem nas palestras em que eu e o Aliak nós falamos sobre teoria de Dow. Um dos princípios da teoria de Dow, Danilo, qual é? Uma tendência dura até ser substituída por outra. Anotem, uma tendência dura até ser substituída por outra. Anotem outra teoria de Dow. Topos e fundos mantêm o padrão da tendência. Pessoal, anotaram duas regras básicas que eu vou te explicar o que é uma figura de reversão. Topos e fundos direcionais mantêm o padrão da minha tendência. Uma tendência dura até ser substituída por outra. Galera, o que eu tenho aqui? Vamos junto, vamos estudar junto. Eu tenho topo, topo e topo. Topo ascendente. Eu tenho fundo, 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 fundo ascendente. Vamos lá, deixa eu descartar aqui a leitura, só para a gente ficar claro o que é uma figura clássica. Galera, isso é teoria de Dow pura, tá? O que eu tenho aqui, Danilo, neste movimento aqui? Eu tenho uma tendência de alta. Já dizia a teoria de Dow. Topos e fundos direcionais mantêm um padrão da tendência. Olha um novo desenho. Nossa, Danilo, eu não posso falar que é um canal de alta? Me diga que isso é um canal de alta. É claro que isso é um canal de alta, gente. É claro, é óbvio que é um canal de alta. Não se apeguem a nome, se apeguem aos movimentos em que o mercado faz. Se apeguem à teoria de Dow. Se apeguem ao deslocamento do preço. O que eu tenho aqui? Topo. O mercado começa a cair. O que eu tenho aqui, pessoal? Vamos lá, eu tenho aqui um topo abaixo do topo anterior. Eu tenho um fundo no mesmo nível ou até mesmo abaixo do que o anterior. Vamos lá, tarefa, melhor, lição. Vamos voltar no fundo do baú, regrinhas básicas. Topos e fundos direcionais me mantêm um padrão da tendência. Uma tendência dura até ser substituída por outra. Será que agora eu vou falar que aqui o mercado tem um ombro, cabeça, ombro? Um ombro, uma cabeça e um ombro. Nossa, que coisa linda, né, Danilo? Eu descobri a América. Estou descobrindo uma figura gráfica que é uma figura de reversão. Vamos lá, vamos vender quando eu perder aqui a linha de pescoço. Não é isso, galera. Olha a mensagem que Dow passa para a gente quando a gente estuda preço. Topos e fundos direcionais mantêm o padrão da minha tendência. Topo, 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 topo. Fundo, fundo, fundo e fundo. Topos e fundos direcionais mantêm o padrão da minha tendência. Topo, topo. Fundo, fundo. Topos descendentes, fundos descendentes. Prazer. Isso aqui é uma figura de reversão, galera. Figura de reversão nada mais é do que a teoria de Dow clássica, pessoal. Eu falo o nome de figuras, falo o nome de triângulos, mas tentem entender qual é a mensagem que o mercado está passando. Qual é a mensagem que o mercado está te passando? É uma figura de reversão? É óbvio. Então vamos lá. Olha, eu vou definir alvos aqui. Bacana. Eu vou pegar a linha de pescoço, romper. Olha, 161% o mercado voltou. Pessoal, não é figuras. Mais uma teoria de Dow embutida nas figuras gráficas. Gráfico do Ibov. Vou voltar, que esse aqui é um exemplo um pouco mais antigo. Isso aqui não vai esquecer da minha cabeça. Teoria de Dow. Pessoal, tentem ler o preço. Tentem ler o preço. O que o preço está me dizendo, Danilo? O que é isso? O que é isso? Não é um velho mastro bandeira? Não, Danilo, mas isso é um mastro bandeira. É um padrão de continuação. Seja ele para cima ou seja ele para baixo. Vamos atuar aí no rompimento do mastro. Ou melhor, tem até um outro nome. Tem aí um mastro e uma flâmula. Galera, não se apeguem aos nomes. Não se apeguem. Vamos ler os preços. Tá? Vamos ler os preços. Isso aqui é a velha e clássica teoria de Dow. Aí o sujeito vai entrar na sala e falar, tá vendo? Olha lá. O mastro e a bandeira. Eu vou pegar fundo. Vou projetar a partir daqui, tá lá. Olha lá como o mercado vai atingir
certinho os pontos de fibroprojeção. Pessoal, mais uma teoria de Dow clássica. Clássica. A tendência secundária pode ter movimento lateral. Olha o nome do mastro e bandeira. O que isso significa? A tendência ficou para trás. Tá? A tendência de baixa, ela ficou para trás. Ficou. Eu tenho agora o quê? Topos. Eu tenho fundos. O que é o bendito mastro e bandeira? O mastro e bandeira nada mais é do que uma figura de continuação, seja ele continuação para cima ou seja ele uma continuação para baixo, se for um mastro e bandeira invertido. Pessoal, o que nós temos aqui? Uma tendência secundária. Olha aqui, o mercado corrige. Qual que é a mensagem que o mercado está me passando? Muitas pessoas compraram aqui na euforia do mercado, eles começaram a vender para garantir lucro, ou até mesmo aquelas pessoas que venderam esperando uma queda do mercado. Venderam, beleza, ou vocês estão vendendo, mas tem muito mais pessoas querendo comprar. Por exemplo, que quando o mercado corrige, ele não corrige muito, porque assim tem muita expectativa de compradores. Uma tendência secundária pode ter um movimento lateral. Danilo, o mercado não trabalha em tendências? Quais são elas? Tendência de alta, tendência de baixa e tendência indefinida. O mercado ele trabalha com movimentos de impulsão e movimentos de correção. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deleta. Concorda que isso aqui é uma tendência de alta? O que é movimento de impulsão? São movimentos a favor da tendência. O que são movimentos de correção? São movimentos contrários. Opa, isso aqui era impulsão. Movimentos contrários, tá, ao movimento prévio. Então, uma tendência secundária pode ter movimentos laterais. O que é uma tendência secundária, Danilo? São movimentos de correção dentro de uma movimentação de alta. O que é uma tendência secundária no mercado de baixa? São movimentos de alta, movimentos de correção. Olha isso, galera. Movimentos da tendência de alta. Sobe. Olha a tendência secundária aqui se formando. Olha a tendência secundária se formando. É um movimento de correção, um movimento contrário. Ah, corrigiu, depois voltou a subir. É a tendência secundária, não é um mastro e bandeira. Certo? Não é. Então, assim, pessoal, o que eu acho importante? O que eu acho relevante? Opa! O que eu acho... Parecendo um Hulk, né? Som. Pronto. Pessoal, o que eu acho mais importante? Não se apegarem a nome de figuras gráficas. Tentem, primeiro ponto, estudar o deslocamento do preço no tempo. Não esqueçam as origens do que vocês estão fazendo. É análise técnica. Tá? É análise técnica. Atenção. A análise técnica, ela é o estudo do preço se deslocar no tempo. A análise técnica é o estudo do preço se deslocar no tempo. Tá? É o preço se deslocar no tempo. Não esqueçam de entender o porquê que o preço se desloca, como ele se desloca. O porquê? Por causa de oferta e demanda. O preço ele se desloca de acordo com as expectativas dos investidores, de acordo com expectativas de analistas, de acordo com expectativas de economistas, expectativas de qualquer coisa. Não é o nome de uma figura gráfica que vai fazer o mercado subir ou o mercado cair. Esqueçam. Desculpa. Eu sou muito chato para essas coisas, galera. Esqueçam, eu falo figura gráfica, mas eu sei fazer leitura por trás. Não se apeguem a figuras, eu falo porque as pessoas me perguntam. Para mim, são movimentos que o mercado faz. Não esqueçam da essência. Topos e fundos direcionais mantêm um padrão da tendência. Uma tendência até a ser substituída por outra. A tendência secundária pode ter movimento lateral. O volume acompanha a tendência, olha o preço de fechamento. Pessoal, tem várias coisas, tá? O mercado se move em tendência, entre outros patamares que a gente já cansou de explicar aqui para vocês. Mas, enfim,
explicando figuras gráficas. O Kim deu exemplos de triângulos para vocês, que são formações de fundos ascendentes, topos dos mesmos níveis, depois o mercado rompe. Acabei de mostrar para vocês um ombro, cabeça, ombro, na qual você consegue ver o mercado revertendo o movimento prévio anterior, que nada mais é do que a mudança, é a quebra dos topos e fundos de um direcionamento montou a ser outro. Acabei de mostrar para vocês o mastro e bandeira, não é só porque é um padrão de continuação, mas qualquer mensagem que o preço te passa, tá? Bom, Rafa, esse aí é o que eu e o Ali Akin queríamos passar para vocês. A gente tem tantas coisas aí que 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas acaba a gente não conseguindo passar todo o nosso conteúdo. Mas a princípio aí, o que a gente passou, tentar fazer essas interpretações, não sei aí se era esse o foco que o pessoal veio para poder, eu vou aprender todos os tipos de figuras gráficas. Aprenderam algumas, tá? A gente precisa de muito tempo para poder falar sobre outras. Entretanto, não se esqueçam da essência da análise técnica, pessoal. Pelo amor de Deus, eu falo isso do fundo do meu coração. O que mais me dói é ver algumas pessoas utilizando a análise técnica errada, sabe? Não interpretar o que o preço está se deslocando, não saber o que é uma teoria de Dow, utilizar os indicadores. Aí depois a pessoa não sabe nem fazer a leitura de um gráfico se movimentar, quer colocar nome em figura. Olha que nome bonito, Cup and Handle. Nossa, o que é uma xícara, galera? Desculpa, galera. Desculpa, eu sempre falei para vocês e falei para todas as palestras que eu dou, todas as palestras que eu e o Aliá que nós ministramos aqui. O mercado financeiro é um mercado de profissionais. É um mercado que você tem que saber o que está fazendo. Imagina você chegar para um diretor de banco, ou chegar para um fundo de investimento, chega para uma PINCO, um fundo americano que tem trilhões de dólares para poder aplicar. Não. Aplica dinheiro lá no Brasil, bonitão. Por quê? Porque tem um ombro, cabeça, ombro invertido. O cara, se ele não te mandar embora, você nunca mais vai ter um papo com o gestor. Tá? Eu vou aplicar agora R$1 milhão porque tá me formando um mastro, uma bandeira. Agora você falar assim, não, o mercado ele começou a subir no início desse mês, ele passou por realizações, mas passou por realizações tímidas. A gente tem um fluxo de investidor comprando muito papel, então a bolsa não consegue realizar, o mercado não consegue cair porque a gente tem muitos investidores querendo comprar. A expectativa é que o mercado continue a subir. Então vamos ficar atentos, ele subiu por 10 pregões, ele está corrigindo por 10 pregões, mas ele não está caindo. A gente tem muita força compradora predominante ali. Atenção, temos um obstáculo para cima na casa de R$10. Se tiver R$10, o rompimento desse patamar, ele sinaliza que ele continua a subir. Logicamente que você vai embasar, falar um pouco sobre outros cenários. Agora, galera, você acha que o mercado financeiro se move por nome de figuras gráficas? Eu falo figuras gráficas que eu aprendi, mas a teoria de Dow, deslocamento de preço. Eu já cansei de ver pessoas utilizarem ombro, cabeça, ombro no Ibov. Um mercado que não tinha nem ombro, cabeça, ombro. Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Que foi num gráfico de... As pessoas utilizarem de maneira errada. Eu já cansei de ver pessoas utilizarem um ombro, cabeça, ombro de maneira errada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na minha tela para vocês verem. Já cansei de ver isso, galera. Já cansei. Isso é o Ibov, tá? Tô falando do ano passado. Começo desse ano, ó. Isso aqui é a continuação do mercado. Tá bom? Já cansei de ver pessoas fazerem esse tipo de análise aqui, ó, que me partem o coração. Isso me parte o coração. Vamos lá, Danilo. Eu tenho aqui um ombro, eu tenho uma cabeça e um ombro. Uma cabeça e um ombro. Desculpa, galera. Desculpa. A pessoa assassinou a análise técnica. Assassinou a leitura de figuras. Primeiro, que quando a pessoa me falou isso, galera, eu já vi vários. E já vi profissionais de mercados falando isso, desse momento gráfico. Desculpa, galera. A pessoa que me fala isso não leu direito o capítulo sobre figuras de reversão. Um ombro, cabeça, ombro.
É uma figura de reversão de movimento. É reversão do quê? Se um ombro, cabeça, ombro, ele vai me reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Volta para a tela. Volta para a tela. Um ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão de tendência. Reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Cadê a tendência de alta aqui para ele reverter? Cadê? Ele não está revertendo tendência, ele teria que ter um movimento aqui. Eu teria que ter um movimento, um ombro, cabeça, ombro tem que estar num topo. Fazer esse movimento. Pessoal, a teoria eu sei que é uma teoria. Eu sei que é teoria de reversão, ter padrão de continuação. Mas isso aqui não é ombro, cabeça, ombro. Pelo amor de Deus, quem me fala isso assassinou a leitura gráfica. Assassinou a leitura de figuras gráficas. Não é. Não é. Um ombro, cabeça, ombro, volta para a elete meia. Vamos voltar. Eu estou revertendo uma tendência. Isso é um ombro, cabeça, ombro. Porque eu estou revertendo este movimento. A figura gráfica ela faz sentido se ela estiver nos lugares corretos. Isso é um ombro, cabeça, ombro. Mas só não vai me falar que se você vê isso aqui num fundo, galera, pelo amor de Deus, se você vê isso aqui num fundo do mercado, você me fala que isso é um ombro, cabeça, ombro. Tá? Então, muito cuidado, galera. Muito, 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 muito cuidado. Se você quer interpretar, mas interpreta de uma maneira correta. Eu vejo tanta gente utilizando análise técnica errada. Eu vejo tanta gente utilizando figuras gráficas erradas. Tenta saber a essência do movimento. Tá? A essência. Se você quer saber, abre, compra livros, pega a teoria de Dow, lê figuras de reversão, mas lê e tenta interpretar direito. O que é um ombro, cabeça, ombro, galera? É uma figura de reversão de movimento. O ombro, cabeça, ombro, você está revertendo uma tendência de alta para uma tendência de baixo. O que é um OCOI? Que todo mundo gosta de falar. É um ombro, cabeça, ombro invertido. É um padrão de revertência. Se o mercado cai, você vai ter um ombro, cabeça e um ombro revertendo uma tendência de baixa. Eu estou falando para vocês que é um ombro, cabeça, ombro. Vai ter topos e fundos aqui embaixo que vão quebrar aquele movimento de queda. Tá? Mas enfim, Rafa, essa aqui é a nossa participação. Se tiver alguma dúvida, eu e o Ki, nós estamos aqui para poder responder a todos. É um prazer enorme. Logicamente, se a gente for falar do sentido psicológico, a gente vai demorar muito e muito tempo. Tá? Então, a gente sempre tem assunto, sempre tem conteúdo para repassar para vocês. Tá certo? Então, pessoal, o meu recado final. Cuidado com a leitura de figuras gráficas. Pelo amor de Deus. Você quer falar sobre figura gráfica? Fala, mas fala direito. Não fala besteira, não. É tão feio você falar alguma coisa achando que tem propriedade para falar com uma pessoa que está do lado que conhece. Você pode ter certeza que aquela pessoa que conhece vai olhar e falar assim, deixa falar, é mais um que não sabe. É a mesma coisa que eu chegar aqui para a nossa economista-chefe. A Zeina Latif é uma grande estudiosa, é uma grande economista renomada no mercado. Se eu não tenho o mínimo de conhecimento para falar de economia, fica quieto, cara. Eu não vou chegar para ela, ou senão eu vou perguntar para poder aprender. Eu não vou querer discutir com ela pontos que eu não tenho conhecimento. Então, se vai utilizar análise técnica, vai querer inventar a figura, galera. Vai querer inventar a figura, desculpa. O mercado financeiro é para profissional. Cuidado. Cuidado. Eu opero no mercado, eu uso figura gráfica. Estou fazendo um master bandeira. Pô, então estende essa bandeira aí, faz um medo bater. Galera, cuidado. A gente está falando de mercado financeiro, estamos falando de preço. Estamos falando de dinheiro. Tá bom? É isso aí, Rafa. Fica aqui a nossa participação. Caso tenha alguma dúvida aí, estamos à disposição. Opa, Danilo, a gente ainda tem, se vocês não se importarem, tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez, né? Teve algumas perguntas que apareceram várias vezes, e aí ficaria melhor, assim, a gente já tira de uma vez só, né? A primeira é que, acho que qualquer conteúdo que é dado, né? Mas o pessoal sempre pergunta também, é a diferença entre os papéis, né? Que foram que vocês passaram ali, Renner, a Rumo eu também vi que passou, e a aplicação de figuras gráficas em índice, né? O pessoal sempre pergunta ali, sempre quer um pouco, pode ser de forma resumida, né? As diferenças, se a leitura muda, se a leitura acaba sendo a mesma, o que acaba variando de uma para outra. Som. Beleza. Ô Rafa, essa pergunta na realidade já foi falada, né? Foi justamente o Aliar quem falou aí, quando ele falou das figuras gráficas. Isso pode ser aplicado em qualquer figura. Primeiro é o preço se deslocar.
perdão, qualquer ativo. Qualquer figura gráfica pode ser aplicada em qualquer ativo, seja ela no período diário, seja ela no período semanal, seja ele num gráfico mensal, seja em gráficos de 15 minutos, 30 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Tá? Então, para qualquer ativo funciona. Mas assim, é aquilo que eu acabei de falar e fiquei batendo na tecla. Cuidado para não ter a visão aqui, ó, tapada. Ah, então me formou um topo, eu tive um topo acima do anterior, agora eu tenho um topo menor. Isso é um ombro cabeça ombro, então eu vou aplicar. O importante é saber a leitura do preço, por que o mercado se move, por que ele cai, como que ele sobe, quais são as variáveis. Mas resumindo, isso pode ser aplicado em todos os períodos gráficos, isso pode ser aplicado em todos os ativos, tá? Sem nenhuma restrição. Só tomar cuidado, não ficar, como a gente falou, com a visão tapada. Ah, então eu estou comprando por causa disso, estou comprando por causa daquilo. Não, figura gráfica ela é feita em qualquer periodicidade gráfica, em qualquer ativo. Não, perfeito, Danilo. O pessoal também perguntou muito se acaba perdendo ali as figuras, elas perdem credibilidade, se tem influência de informações, notícias relevantes no dia, se isso acaba afetando um pouco ali a qualidade da figura ou não. A figura se forma, o que ela está querendo dizer é aquilo, né? Ou se você tem que ficar ligado na notícia, né? Não só seguir a notícia, lógico, mas utilizar os dois, ou se qual que seria a melhor forma ali, né, que tem a notícia acaba influenciando o mercado, né, e se isso daí acaba influenciando ao mesmo tempo a figura que está sendo formada? Claro. Bom, Rafa, primeiro a gente trabalha com expectativas, tá? Se o mercado ele está caindo, ele parou de cair, quais são as expectativas dos movimentos futuros? É para cima, é para o lado ou é continuar caindo? Então, sempre que a gente for entrar em operação, traçar os cenários possíveis. Então, ele está subindo, seja ele formar um pivô de baixa, seja ele formar um triângulo descendente, ou seja ele formar um ombro, cabeça, ombro num topo, esperando que ele venha cair, tá? Então, o primeiro ponto, definiu a estratégia, definiu os movimentos, siga aquilo. O que é importante a gente saber? Que uma notícia pode interferir no preço. Pode mudar a credibilidade do papel? Olha, para mim todos os papéis podem perder a credibilidade se a gente não souber qual é o sentido daquela figura. Tá? Mas assim, um primeiro ponto. Eu vou operar gráfico? Então eu vou seguir os gráficos e seguir as figuras que eu aprendi. Mas se eu quero utilizar as figuras, eu tenho que aprender a utilizá-las de maneira correta. Tá? A ideia era um ombro cabeça ombro, agora não é mais um ombro cabeça ombro, era um pivô de alta, não é mais um pivô de alta, era um triângulo de baixo, não é mais um triângulo de baixo. Então você vai começar a desenhar um cenário e você se auto vai se sabotar porque aquela figura não foi confirmada. Então você vai querer ver aquilo que os seus olhos querem ver, ou você vai ver aquilo porque o seu trade está dizendo aquilo. Tá? Então só tomar um pouco de cuidado, primeiro ponto. Então assim, as figuras gráficas elas podem perder a credibilidade por causa de uma informação? É um pouco difícil de dizer. Primeiro ponto, formou uma figura gráfica, a figura gráfica é o seguinte, ela é da sua estratégia de você entrar numa compra ou numa venda? É o primeiro passo. Se a figura gráfica é a sua estratégia de entrar num ponto de compra e de venda, siga a sua estratégia. Seja ele marcando um topo, seja ele marcando um fundo, e seguir a sua estratégia como ponto de entrada, alvo final e stop. Tá? Uma figura gráfica, uma notícia pode distorcer? Pode distorcer tudo. Seja ele figura gráfica, seja ele tendência, seja ele qualquer movimento. O que é importante é a gente saber que vai ter uma notícia naquele momento ou há fatores que tendem a interferir o preço. Tá? Mas aí que a gente tem que trabalhar com stops e com alvos. Por que eu falo para vocês que tem que saber fazer a leitura do preço? Tá aqui, ó, deu um ombro, cabeça, ombro, então eu vou vender porque o mercado vai cair. Ah, agora cancelou o ombro, cabeça, ombro, eu não vou ficar mais com aquela informação clara. Ah, tá vendo? Essa figura não tem uma estatística boa. Quando ela acontece, não é isso. É primeiro ponto, definir a estratégia. Eu vou operar a figura gráfica, então define o tanto que você se comporta com stop, o tanto que você vai se comportar com alvos. A distorção de preço ela pode vir por uma notícia, pode vir com um dado lá fora, enfim, informações nacionais, internacionais. Uma figura gráfica, um exemplo, aqui na tela, ELPL4, Eletropaulo. Eu não acabei de mostrar para vocês, minha tela está aparecendo, tá? Não acabei de mostrar para vocês que aqui é uma figura gráfica de um triângulo descendente? É uma figura gráfica de um triângulo descendente. Mas o que eu vou ter que fazer, galera? O que eu tenho que ter atenção? Eu tenho que ter atenção que hoje começou a votação do Senado para o último processo do impeachment. O Michel Temer está falando que quer privatização. E se privatizar? Não vai desconfigurar meu ombro, cabeça, meu triângulo descendente? Vai. Então, assim,
Pode perder a credibilidade? É porque, assim, para mim o mercado ele não é feito por figuras gráficas, tá? Para mim o mercado ele é feito por tendência. O mercado, para mim, ele é feito pela teoria de Dow. A consequência vai ser a formação de figuras gráficas. Pode perder? Pode, como qualquer outro movimento pode perder. A gente tem que trabalhar com o quê? Com estratégia. Eu defini onde que eu vou entrar? Então siga aquele seu ponto. Entrada, stop, alvo, redução parcial caso você trabalhe, entre outros pontos. Uma notícia pode distorcer todo tipo de preço. Seja ele análise fundamentalista, seja ele análise técnica, seja ele a economia. Tá? Ah, David Brecht, desconfigurou. Lógico, vai desconfigurar a projeção de um economista que estava tendo uma sinalização bacana, desconfigurou o projeção. Exemplo, uma notícia não desconfigurou, não sei, uma figura gráfica, desconfigurou a decisão do Banco Central americano, que era que a gente tinha as expectativas de aumentar a taxa de juros agora no meio do ano, o início do segundo semestre. Para quem acompanha, agora vamos falar um pouco de economia. Quem acompanhou o que a Janet Yellen falou? Que um dos principais pontos é o quê? Para postergar ou eles reavaliarem o aumento da taxa de juros. O Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, não distorceu? Poderíamos ter um aumento, não vamos ter agora, ou vamos ter agora no final do ano? Então pode distorcer tudo. Tá? Agora, perder a credibilidade, cara, é um pouco delicada essa palavra na minha leitura. Pode perder o sentido da figura gráfica naquele momento. Ponto. Não, perfeito, Danilo. Acho que agora ficou mais claro, né, que não é uma coisa totalmente independente. Outra coisa, né, que acho que até para a gente já deixar como... Foi uma das que teve maior número de perguntas, né, cada um falando da questão do indicador, né, sobre como verificar se eles trabalham com algum indicador. Teve gente aqui, sugeriu diversos indicadores, né? Então, como foram várias perguntas, cada um, alguns perguntando os mesmos indicadores, como média móvel, volume financeiro, IFR, e outros ali já com alguns indicadores mais específicos, acho que a gente pode deixar aqui para uma última pergunta, que foi a quantidade que mais apareceu aqui no chat, foi que para as figuras gráficas, para você, quando aparece ali, se você confirma ou não, né, ou se utiliza ali como backup, como auxiliador, né, alguns indicadores, ou não, e se utiliza, né, alguns indicadores para estar ajudando ali na formação da figura gráfica, quais que você consideraria os melhores? Tá. Bom, eu vou falar do que eu utilizo, tá? Eu utilizo médias móveis, ponto. É o que eu uso, para mim, média dita tudo no preço. Tá bom? Para mim, médias móveis é o mais importante de tudo isso. Então, média móvel é o grande auxílio para as figuras gráficas. Em relação às figuras gráficas, dá para ter um complemento? Dá. Pessoal, qual que eu mais gosto? Entre aspas, tá? Entre aspas, tá? Eu gosto de operar preço. É preço que a gente opera. A figura gráfica é a consequência do movimento do preço. É a gente querer colocar nome em alguma coisa que já existe, tá? Eu gosto de triângulo. Eu gosto de retângulo. Para mim não faz muito sentido ombro, cabeça, ombro, tá? Porque para mim já está entrando na parte da teoria de Dow, que são mudanças de tendência, o mercado revertendo em novos topos e fundos, entre outros pontos. Mas o que eu mais gosto é triângulo, é rompimento, tá? Primeiro é rompimento. Qual que é a mensagem que está te passando? Agora sim, só toma cuidado, tá? Mais uma vez, é isso que me preocupa muito nesse processo de aprendizado do pessoal, tá, Rafa? Cuidado, galera. Se for utilizar um indicador, seja ele MACD, seja ele médias móveis, seja ele qualquer IFR, qualquer que seja. Primeiro, tenta entender qual que é a mensagem que o indicador te passa. Tenta entender qual que é o objetivo daquele indicador. A tendência é o quê? A média móvel é um rastreador de tendência. Beleza, ele vai me orientar o quê? Para onde a tendência vai ser seguida. Então eu vou olhar os topos e fundos para saber se aquele movimento é interessante. Tá? Kim, complementa aí? Quer complementar? A pergunta foi quais são os indicadores que a gente usa para, entre aspas, confirmar as figuras gráficas ou os melhores indicadores. É porque, para mim, a figura gráfica nada mais é do que um nome que foi colocado para tentar falar preço. Eu até brinquei no treinamento que eu dei nesse último final de semana. É a mesma coisa. Eu tenho um cachorro, mas eu quero chamar ele de gato. Eu tô chamando, é o nome que eu estou dando para ele. O cachorro é meu. Eu estou dando o nome dele para ele de gato, mas é nome. Eu tenho um deslocamento do preço. É teoria de Dow. Eu estou colocando um preço que é um mastro de bandeira. Estou colocando um preço que é um triângulo descendente. Figura gráfica, a gente inventa, a gente coloca qualquer nome. Mas agora você entender que aquilo ali é um cachorro, apesar do nome ter colocado ele fantasiado que é um gato. Não, mas é um gato. Não, é um cachorro. Não, mas aí você complica.
Então, para mim, é o quê? É o deslocamento do preço, é a análise técnica clássica, aí os nomes vão surgindo que viram as figuras gráficas. Kim, fica à vontade aí, complementar sobre indicadores nas figuras em confiabilidade. Eu acho que a resposta é bem objetiva, né? Qualquer livro de análise gráfica diz, o volume precede o preço. Então, eu olharia exclusivamente o volume financeiro e só. Acho que essa combinação de preço com volume é o ideal. Topos e fundos com volume, padrão de confirmação, fechar abaixo ou acima de um ponto de suporte, seja da figura ou de qualquer outro padrão que você esteja utilizando. Então, a resposta é volume.